Olá, preços altos, bombas desreguladas, produtos adulterados e sonegação são só alguns dos problemas detectados no setor de combustíveis no Brasil. Para discutir o assunto, a Comissão de Direitos Humanos tem promovido uma série de audiências públicas. O presidente da comissão é o nosso convidado para este programa que está começando. O senador Paulo Paim, muito obrigada por conversar com a gente. Durante uma dessas audiências, o movimento de combate à cartelização dos combustíveis chegou a pedir ao Congresso para que fosse feita uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tamanha gravidade do que se detectou nesse mercado. Como é que a comissão tem enfrentado esse problema? Primeiro dizer que a posição tanto dos empresários do setor como dos trabalhadores, quando eles pedem uma CPI, que toda vez que lembra CPI a gente lembra... acho que é contra o governo. Tem nada a ver contra o governo. Aqui a CPI é para investigar a verdadeira máfia que se formou nesse setor conforme eles. Me lembro que o representante dos empresários, estavam lá 13 representantes dos sindicatos nacionais dos donos de postos de gasolina, eles já disseram que numa oportunidade vieram a Brasília e fizeram um protesto com a presença de 3.000 proprietários de postos, exigindo a fiscalização, o combate à fraude e a adulteração do combustível, o não pagamento correto dos direitos seletistas dos próprios trabalhadores. Ou seja, o próprio as denúncias são da maior reconhece. gravidade. O setor reconhece, estavam lá os líderes sindicais dos frentistas que reafirmaram esta posição, desde bomba adulterada. Você pensa que está botando tantos litros, mas não está botando tantos litros, que conforme eles, até pelo celular, eles modificam o número de litros que você vai ter no seu carro. Teve depoimento lá, inclusive de senadores que encheram o tanque de gasolina, andaram 2 quadras e o carro parou completamente, e daí foram ver o combustível adulterado. Para nós, o que fica claro, se não houver uma investigação profunda, séria, irresponsável, vai continuar nessa bagunça e quem está pagando o pato é o consumidor e o próprio frentista, que é o trabalhador que fica ali à mercê dessas gangues. Ou seja, na ponta o consumidor está pagando esse combustível muito Com mais certeza. caro e recebendo muito menos. Há hoje, efetivamente, uma cartelização desse setor? O setor está na mão de cartéis? É a impressão que passa, né? E esses cartéis fazem o que bem entendem porque não há uma fiscalização adequada. O que eles mais pediram, tanto os empresários como os trabalhadores, é a efetiva fiscalização. Disse lá um dono de um posto: se você chegar no posto e perceber que naquele posto o preço da gasolina ou do óleo, enfim, está bem mais barato em relação ao preço oficial, que mais ou menos existe no país, pode saber que você está comprando água por gasolina. Metade ali, o carro mais do que flex, está rodando mais com do que pedação. Está rodando com água, álcool e gasolina. Senador, a gente mencionou também, porque durante a audiência pública muito se falou, na sonegação fiscal, no fato de que muitos desses empresários que vêm participando da audiência pública também não declaram tudo o que recebem. Nesse sentido, o Estado tem como atuar? Tem como fiscalizar, né? A Receita Federal, os fiscais do trabalho também podem ajudar nesse sentido, embora o número é muito poucos, porque o número de emprego no país praticamente dobrou, e o número de fiscais, se voltarmos a 10 anos atrás, caiu pela metade em relação ao número que tínhamos naquela época. Então, a fiscalização ela é fundamental em todo o sentido, tanto por parte dos fiscais do trabalho, como também daqueles que acompanham por parte da própria Receita Federal. O que eles mais pediram foi isso: fiscalização no setor, porque senão o malandro está ganhando e o empresário sério é que está pagando praticamente em dobro, porque está perdendo, inclusive, porque há uma concorrência desleal. Diante desse apelo feito, como o senhor falou, pelos trabalhadores e por parte da classe empresarial vinculada ao setor de combustíveis, o governo já deu uma resposta? Vai dar? Como é que a Comissão de Direitos Humanos pretende lidar com o assunto? Mediante a gravidade dos fatos e das denúncias que lá chegaram, nós marcamos já
uma outra audiência pública com a presença da Polícia Federal, porque é um caso de polícia isso, né? Da Petrobras, do Ministério da Justiça e da própria agência que deveria estar atuando na área da regulamentação e da fiscalização também do setor, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tudo isso, no meu entendimento, tem que ser feito com rapidez e uma força-tarefa tem que ser instalada no país. É inadmissível que o senhor, a senhora que está assistindo nesse momento o programa, vai chegar na bomba de gasolina no posto e fica sabendo, por via indireta, por via o programa, que aquela bomba pode estar adulterada. E você não está comprando, não, 20 litros de gasolina, está comprando 18, porque houve malandragem até por celular na alteração da bomba. Como a questão é da maior gravidade, nós entendemos que essa audiência pública, com a presença daqueles que diretamente estão ligados, Ministério da Justiça, repito, Polícia Federal, Petrobras e ANT, e com os representantes dos empresários, vou chamar um representante do setor empresarial e um representante dos trabalhadores, poderemos chegar no entendimento para combater essa máfia que foi instalada. A gente vê muitas vezes na imprensa, já se mostrou até em reportagens de televisão, comprova-se que a gasolina está adulterada, fecha-se o posto, alguns meses depois o posto está reaberto, volta inclusive com o mesmo dono, como se não fosse um risco de perder aquela licença, porque ao final é uma licença. Como eles dizem, até de acidente, né? Isso contribui para o acidente no trânsito. Porque você pensa que o teu carro, você ali botou uma gasolina, digamos que botou aditivada, como exemplo só, né? Sem fazer propaganda para ninguém. Mas você não botou, você botou a comum com água e vai ultrapassar um outro carro e não vai ter pique nenhum. E aí podemos perder vidas. Segundo eles, muitos dos acidentes no trânsito, que o Brasil é quase que campeão mundial nessa área, é devido também à forma como é manipulada, como é desviada a gasolina que devia ser original. Se for o caso, passadas essas conversas com o setor na Comissão de Direitos Humanos, o senhor pensa já na CPI proposta pelo setor? Olha, não dá para descartar a CPI. E lembra que quando a gente fala em CPI, todo mundo pensa que ela é contra alguém de bem, ou contra o Estado, ou contra uma agência. Não. A CPI vai para combater a máfia. Se existe uma máfia no setor, vamos a fundo para desmontar essa máfia e garantir que a população tenha o direito de abastecer o seu carro com combustível de qualidade. E eles denunciaram também muito lá a falta de estrutura no setor. Muitos frentistas não têm espaço nem sequer para almoçar, não tem onde almoçar. Na audiência pediram, inclusive, um piso salarial para os frentistas. Um piso salarial, porque eles falaram a mim, e isso, claro que choca a todos, que há uma diferença entre um posto e outro, até de 1 salário mínimo para 3 salários mínimos. Isso é meio inexplicável. Como é que alguém, na mesma função, ganha 1 salário mínimo e numa outra cidade ou num outro posto está ganhando em torno de 3 salários mínimos? Por exemplo, São Paulo, segundo o Ministério, em torno de 3 salários mínimos, o que não acontece praticamente no resto do país. A carga horária não é 8 horas, é muito mais que 8 horas. Chegaram ao ponto, os representantes dos trabalhadores, de apresentar a proposta, eles vão formular, de nós defendermos, via a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a formulação do Estatuto do Frentista. Um estatuto que garantisse direitos e deveres daqueles que operam nessa área e, como eixo, o direito do frentista e do consumidor. Embora o frentista seja uma profissão muito típica do Brasil, mas muito pouco comum nos outros países, cada vez mais as pessoas abastecem seus próprios carros com automação. Permite que você vá de forma direta abastecer o seu carro. Mas o frentista cumpre um papel fundamental, e aqui no Brasil a quantidade é muito grande de frentistas, porque ele, ao mesmo tempo que está ali no dia a dia, dando atenção para você, motorista, seja homem ou seja mulher, ele também é uma fonte de informação para a sociedade das malandragens que os postos estão fazendo. Repito, não todos, há muito empresário sério no setor, mas há muito picareta também. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós vamos acompanhar os debates
cada vez mais acalorados na Comissão de Direitos certeza. Humanos sobre esse tema. Nós conversamos neste programa com o senador Paulo Paim, que preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ela tem feito audiências públicas para discutir o cartel dos combustíveis no país. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, o telefone, anote aí, é 0800 61 2211 e você não paga para fazer essa ligação. O endereço pela internet é www.senado.gov.br/TV e nesse endereço você pode ver outros programas da TV Senado ou até reassistir este e outros programas Argumento. A você que nos acompanha, então, mais uma vez, obrigada e até a próxima.